Olá a todos e a todas. Estamos agora aqui numa aula do Enem, Linguagem, Códigos e Suas Tecnologias. Com mais informações, www.teravestibulares.com.br. Questões 121 a 126. Vamos lá. Bom, na primeira questão, a gente vai ler então. Gripado, penso entre espirros e em como a palavra gripe nos chegou a ter uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe, que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, significava a influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. S. Rodrigues, sobre palavras, veja São Paulo, 30 de novembro de 2011. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há a coesão por elipse, sujeito é, com a forma verbal fizesse, tem sujeito elíptico. Sujeito elíptico. Pois se refere ao termo agarrar. Agarrar. Mencionado no período anterior. Então, segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta no organismo infectado. Então, a resposta correta, vamos lá. A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. B. Então, o fragmento do texto que é a coesão da elipse é E, né? Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Então, a letra E de Eberhard, questão 121. Na questão 122, capítulo 54, isso aqui é letra, número romano, né? L é 50, se não me falha a memória, né? E um traço antes do V é 54. 4. Bom, então vamos continuar aqui. Vamos lá, né? Capítulo 54, a pêndula. Sai dali saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo. Mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia, deixa eu voltar aqui, deixa eu só recuperar aqui o texto, pronto, fazia-me muito mal, esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que ia ter um instante menos de vida. Imaginava, então, um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, e a contá-las assim. Outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca. E eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformaram ou acabam
invenções, né? Que se transformaram acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra deleituosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras, a semelhança de devotas que se abalroam para se ver o anjo cantor das procissões. Não via os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Machado de Assis, adora, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Rio de Janeiro, 1992, Nova Guiné. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com o Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos, porque, nesse teste a questão não é clara, pois desconstrói certos paradigmas românticos. Não há precisão nem no verbo desconstruir. Certamente não tem aqui o sentido preciso, né? Também não é aceitável a resposta oficial, mas em relação com o texto, é nula, deveria ser anulado. Então aqui o relógio representa materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Então aqui seria a questão D, né? Do relógio. O relógio é o ponto principal aí dessa questão. Na questão 123, para Carr, internet atua no comércio da distração. Então vamos lá. Autor de A Geração Superficial analisa a influência da tecnologia na mente. O jornalista americano Nicholas Carr acredita que a internet não estimula a inteligência de ninguém. O autor explica descobertas científicas sobre o funcionamento do cérebro humano e teoriza sobre a influência da internet em nossa forma de pensar. Para ele, a rede torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção de seus usuários. Mas Carr afirma que há empresas obtendo lucro com recente fragilidade de nossa atenção. Quanto mais tempo passamos online, quanto mais rápido passamos de uma informação para outra, mais dinheiro as empresas de internet fazem, avalia. Essas empresas estão no comércio da distração e são experts em nos manter cada vez mais famintos por informação fragmentada em partes pequenas. É claro que elas têm interesse em nos estimular e tirar vantagem da nossa compulsão por tecnologia. E. Roxo, Folha de São Paulo, 18, 2012. A crítica do jornalista norte-americano, que justifica o título do texto, é de que a internet... o título do texto é A Geração Superficial analisa a influência da tecnologia na mente. Então, a internet atua no comércio da distração. O autor aborda, então, os males da internet. Exploração comercial. Exploração comercial. E eu tento melhorar a internet, né? Pondo coisas importantes. O prejuízo da atenção. Esse é um ponto-chave dele. Falta de atenção, falta de análise. Falta de análise, né? De análise.
Bom, então vamos lá a resposta. Crítica do jornalista norte-americano. A. Mantém os usuários cada vez menos preocupados com a qualidade da informação? Quase. B. Torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção dos seus usuários. A crítica do norte-americano se justifica com o título é de que a internet... Aqui é a continuação do texto, né? Desestimula a inteligência de acordo com a descoberta científica sobre o cérebro. Garante às empresas a obtenção de mais lucro com a recente fragilidade de nossa atenção. Então, para ele, a exploração comercial, né, como a gente colocou aqui, prejuízo da atenção. Então, a letra E. Influência na nossa forma de pensar com a superficialidade dos meios eletrônicos. Garante às empresas obtenção de lucros com a fragilidade da nossa atenção. Essa é a resposta, letra E. Todas as respostas estariam certas. Muito mal feito a análise desse texto. Tudo bem, justifica o título do texto. Você analisa a influência da tecnologia na mente. Comércio, distração e geração superficial. Aí, então tá certo. Bom, na questão 124 agora, a gente vai ver mais uma questão importante também. Vamos dar mais uma olhada nessa questão. Só fechar aqui por causa do barulho. Vamos lá. Na questão 124, então vamos lá. Na verdade, se chama genericamente de índios, é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 diferentes línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo, sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. R.A.Z. As razões de ser Guarani Kaiowá. Disponível em outraspalavras.net, 2012. Considerando-se as informações abordadas no texto, ao iniciá-la com a expressão "na verdade", o autor tem como objetivo principal... O texto, então, apresenta informações pouco conhecidas, contrariam a ideia preconcebida dos povos indígenas não civilizados. Então, ele apresenta ideias, né? Apresenta ideias preconcebidas, né? Pouco conhecidas, no caso, que vão ao contrário das ideias pré-concebidas. Né, de que os povos indígenas não são civilizados. Não são civilizados. Bom, então, nesse caso, essa questão, apresentar então ideias pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil, para defender o caráter desses povos como civilizações, em contraposição às visões pré-concebidas. Letra E,
Não vai ceder, usar a conhecida posição entre moderno e antigo, não. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza, por isso sugerir que devem respeitar a natureza dos povos. Trazer uma abordagem inédita sobre os indígenas no Brasil, assim, ser reconhecido como um especialista no assunto. Não. Expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas civilizadas. Não. Aqui no caso ele quis apresentar então informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas, que é o quê? Respeito aos mais velhos, futuras gerações, estudo de grupo, felicidade individual, partilhadas, então, várias ideias indígenas. Bom, na questão 125, no mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Ler para quê? Nem tudo na Wikipédia. Tem tudo na Wikipédia. E não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais. A tirinha denota a postura secure, disponível em tirasnacionais.blogspot.com. Acesso 13 de novembro de 2011. A tira denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa, por meio de uma atitude crítica expressa pelas ironias. Então é cheio de ironias. O cara não é alto nem loiro e está falando que é sincero. Não há ignorância. Lê para quê? Tem tudo na Wikipédia. E não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais. Sem o lado pessoal. Então há crítica expressa pelas ironias. B. Designada, expressão de numerações? Não. Indignada? Também não. Agressiva? Não. Alienada pela negação da realidade? Letra A, né? Letra A, crítica. Expressa por meio de ironias. Na questão 126, dúvida. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou: passou um lagarto ali? O outro perguntou: lagarto? Largato. O primeiro respondeu: não sei não, o bicho passou muito rápido. Piadas Coloridas, Rio de Janeiro, Gênero 2006. Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o quê? O efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens desconsidera a dúvida do seu interlocutor sobre a pronúncia correta lagarto. Então ele desconsidera a dúvida do seu interlocutor sobre a pronúncia. Então, ele desconsidera. Outro perguntou: lagarto ou lagarto? O primeiro respondeu: não sei não, o bicho passou muito rápido. Ele desconsiderou, não sei não. Desconsiderou a pergunta, né? Então, a questão aqui é: reconhece a espécie do animal estado? Não. Tem dúvida da pronúncia do nome? Não. Desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta? Exato. Ele não considerou a pergunta do colega. D. Constata o fato de um bicho cruzar a frente? Não. Apresenta 2 possibilidades de sentido para a mesma palavra? Não. Não sei não. Ele desconsiderou, né? Ele respondeu: passou um lagarto ali? Então ele só considerou essa pergunta. Não sei não. O bicho passou muito rápido. Então, letra C. Ele desconsiderou, ele não quis corrigir o amigo, né? Nesse sentido. Então, a gente finaliza essas questões. Questões não muito bem feitas. Achei meio fracas algumas questões, mas é uma análise profunda. Então, você tem que estudar mais, ler bastante. Um grande abraço a todos. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.